Meus queridos, hoje é quarta-feira, dia 8/2/2023. Ontem foi dia de live no canal principal. O pessoal parece que gostou um pouco aí. Versões diferentes de mesmos assuntos, com versões universalistas. E ali, moço, a gente quebra tabu, não estamos amarrados com crença nenhuma, com coisa nenhuma. A gente vai, rasga mesmo, pega e solta a versão que a gente quer soltar. Solta um tipo, outro tipo, outro tipo, outro tipo, e depois as pessoas, na sua inteligência, no seu racional, vão juntando as peças e criando as suas teorias. Mas aqui estamos falando de política e finanças. Pois bem, falando de política e finanças, pois bem. Ei, presidente, senhor Luiz Inácio. Eita, nós, moço do céu. Ai, eu sabia que o gajo ia dar trabalho, mas não tanto assim. Parece que aquela destreza que ele tinha, aquela situação de controle que ele tinha, parece que foi se perdendo com o tempo. Parece que tudo que fala é lindo, maravilhoso, que ele tem que pegar e falar mesmo as coisas, que ele tem que pegar e falar, e não é bem assim, né? Uma coisa é alguém fora do governo falar. Uma coisa é alguém estando como presidente falar. Tudo acontecendo de novo que acontecia no governo anterior. Outro governo, outra forma de pensar, mas ações muito parecidas, ações muito próximas, que é ficar fazendo campanha no meio do mandato. Esquece campanha no meio do mandato. Para de ficar atacando coisas do governo, porque isso só faz as pessoas perderem. As falas do Lula deixaram o povo pelo menos 3% mais pobre em uma semana. O poder de compra do dinheiro, do salário do trabalhador brasileiro caiu pelo menos 3% nessa semana, só com a subida do dólar. Credo, mas será que é assim? É assim. Porque é assim que funciona. Tudo é em dólar. O preço da soja é brasileira, é em dólar. A minério de ferro é do Brasil, é em dólar. Petróleo é em dólar, tudo em dólar. Quando o presidente abre a boca e fala coisas que afetam o câmbio, que fazem o câmbio subir, ele está deixando o pobre muito mais pobre. Ele está atacando o pobre. Eu não estou atacando juros. Não, você está atacando o pobre, porque é o pobre que vai se lascar com essa fala besta que você está fazendo. Nós não podemos ficar brincando com essas coisas. Eu vou repetir o que eu venho falando toda vez. Economia derruba presidente da República. Se o Lula vier com essas brincadeiras, se ele vier com porque quem manda aqui sou eu que ganhei, não sei o que, se ele for nessa pegada, ele vai se lascar. Eu já estou sabendo, já veio o passarinho contar aqui no meu ouvido, que já tem gente do grupo dele falando: Lula, não diminui, não fala mais não, você tá me prejudicando. Lula, não faz isso mais não, você tá arrebentando as coisas, o pessoal já tá criando revolta. O pessoal do Centrão já tá começando a ficar de não querer mais te apoiar, não. O pessoal já não tá querendo mais não, o pessoal não sei o que. Não, que não sei o que não interessa, eles têm que assumir, fazer o que lá. Olha, o ferro e fogo fere os dois lados. Não se esqueçam que uma espada tem corte para os dois lados. Ela corta na ida, ela corta na volta. Ou seja, o que vai e volta. Toda ação gera uma reação. Efeito, tudo que você faz pro próximo você vai receber. Então, meus queridos, muito cuidado, muita atenção. E olha, esse homem precisa segurar essa boca dele aí, essas coisas, porque ele tá fazendo uma campanha onde vai dar ruim. E tá piorando cada vez mais, porque tá vindo gente mais radical ainda, entrando nessa seara e jogando mais lenha na fogueira.
Porque o homem falou, vamos ter que se levantar para protestar contra isso, e já começou a se levantar um monte de gente para protestar contra isso. Resumo da ópera. O dólar ontem subiu mais um pouquinho. Não foi muito, mas subiu mais um pouquinho, gerando uma tendência. Subiu 0,5%. O câmbio internacional está segurando ali e está segurando. Ou seja, ele está encarando como isso fosse uma oscilação momentânea. Momentânea até decisão do Banco Central. Porque é ali que vai ver mesmo qual é que é. Agora, o prenúncio que está se fazendo de agora, para os próximos anos, quando trocar o presidente do Banco Central, é assustador. Porque se for nessa pegada de loucura, nós estamos lascados. É igual os ministros. Falava, o Haddad falava, o Mercadante falava. Chegou, assumiu o Ministério lá da Fazenda, não fala mais. Assumiu o BNDES, não fala mais. Porque chega lá, a realidade é outra. É outra coisa. Campanha é uma coisa, fora da campanha é outra coisa. O Lula precisa ligar pro Michel Temer e aprender muita coisa com o Michel Temer. Muita coisa. Bom, então o dólar fechou em R$ 5,20. Até aí, tá bom, mas tá ruim. Porque tava 5, subiu 20 centavos. É bastante dinheiro, hein? Não é pouco. Vamos ver como é que vai ser, certo? Uma semana, temos que ver se passa para 2 semanas, para 3 semanas, e se sai subindo, arrebentando tudo aí. Mas que afeta o pobre, afeta. Afeta. A Petrobras acabou de dar desconto, fechou aí de redução de óleo diesel. Tudo bem, ela vai reduzir o óleo diesel, vai ajudar o Banco Central a diminuir os juros, com certeza, porque isso aí vai ajudar a diminuir a inflação. Diminuir o diesel, com certeza vai ajudar na inflação. Só que qual que vai ser o impacto da inflação? Porque a coisa não tá tão bonita não, tem umas coisas que tá meio mirabolante, e nós vamos falar sobre isso daí, tá? A Bolsa de Valores ontem fechou com queda de 0,8% e fechou em 107.829, ou seja, dor de barriga atrás de dor de barriga. Destaque para as lojas americanas, que caiu 21,4%, ou seja, estava subindo 20% e agora está caindo 20%. É a brincadeira de mau gosto aí que está acontecendo. Tem uma aqui que eu tô de olho porque eu quero ver, eu quero entender o que está acontecendo, que eu tô preocupado, que é a tal da PDG. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. PDG tá aqui, caiu mais 7,7%, está em 12 centavos, ou seja, 1 centavo da PDG, olha só como é que é. 1 centavo da PDG é 7,7%, caiu 1 centavo e olha o tanto de porcentagem que cai. É algo sobrenatural, algo surreal, e eles vão ter que juntar as ações ali, porque está eminente acontecer algum problema seríssimo com a PDG. Eu tô até com vontade de comprar um pouquinho, porque tá tão baratinho, que dá vontade de você comprar tipo R$1.000 e falar assim, larga isso aí, vai de altíssimo risco, larga aí, vamos ver se nasce filhote, se não nasce, se vinga alguma coisa, se não vinga. É arriscado, pode afundar tudo, porque não vai pagar participação nos lucros, é uma ação que só vai te dar dinheiro se subir a ação, porque dinheiro de lucro, participação dos lucros, não vai dar nada. Mas é preocupante, porque é mais uma construtora que tá para fechar aí, que tá passando mal das pernas, muito mal das pernas. E os investidores estão tirando tudo os pés da onde pode correr risco. Bolsa da Alemanha subindo, mesmo com a crise, com tudo afundando lá na Turquia, na Síria, mesmo com Ucrânia e Rússia brigando, subindo hoje 0,8%, 15.449, é muita coisa. A Bolsa de Valores na Alemanha está sim se aventurando, ela está se deliciando com tudo. A dos Estados Unidos afundando, a da China com dor de barriga, da Rússia tudo lascada, do Brasil tentando se segurar, e a da Alemanha numa boa. Com uma crise dessa, para alguém que produz equipamentos, fabricantes de... É estranho, não é?
Pois é. Algumas coisas estão mudando. Empresas mandando um monte de gente embora. E aí? Será que está vindo a sexta geração das indústrias? Algo totalmente robotizado e com inteligência artificial? Aonde os funcionários não vão mais nem chegar numa indústria? Tudo vai ficar dentro da própria indústria. Barracões gigantescos sem nenhum ser humano lá? Tudo completamente robotizado? Meia dúzia de ser humano só para olhar computadores e ver o que acontece alguma coisa? Vejamos as cenas do próximo capítulo. Mas que a coisa está muito louca. Tá. Ai, tá. Bom, vamos lá. O que saiu no jornal? Infomoney. Ibovespa cai 0,82% na contramão do exterior. Ou seja, o exterior subindo e a bolsa daqui afundando. Por quê? O jornal já começou a fritar o homem aqui. Após falas de Lula. E o dólar sobe para 5,20. Ataques do presidente da República à taxa de juros brasileiras aumentam incertezas e impulsionam curvas de juros. As falas dos juros do Lula está piorando a curva de juros. Pois é. Em vez de ajudar o Brasil, em vez de ajudar os pobres, ele está prejudicando. Pois é, eu vim aqui para ajudar vocês, pobres, mas eu vou tirar o dinheiro de vocês. O pobre pode não entender, porque ele não entende de inflação. Ele pode não entender porque ele não entende de câmbio. Ele só quer saber quanto que ele está ganhando de salário mínimo dele, qual que é o salário dele, se subiu ou deixou de subir. Só que mudou muita coisa. A informação está chegando para as pessoas. Agora tem internet, agora tem vídeo, agora tem um monte de coisas. Antigamente a sabedoria ficava só com quem estudou. Agora a sabedoria está saindo de quem estudou e compartilhando para quem não estudou. E aí as pessoas estão começando a entender um pouquinho mais das coisas, entendendo como é que funcionam as coisas. E aí a pressão diferente, porque eu quero, mas não é assim não. Eu preciso de aumento, mas não é assim não. Eu preciso de coisa, mas não é assim não. Como é que é? Calma aí. Responsabilidade, não pode sair torrando, fazendo o que quiser. Entenderam? Vamos lá. Aí, sai aqui na Infomoney. O líder do PSOL, que eu diria que seja a esquerda, extrema esquerda, né? Porque o pessoal fala que é extrema direita é o Bolsonaro, então isso aqui seria extrema esquerda. Já se classificaria como ali, por exemplo, né? Na mesma proporção, se a gente for fazer uma análise de como eles chamam a direita de extrema. O líder do PSOL... Ana Balauro Cubaca, sai daqui! Aí... é o Boulos. Aquele que foi candidato. Aqui de São Paulo, isso. O homem chega e me fala o seguinte: Boulos diz que Campos Neto é infiltrado de Bolsonaro e faz boicote à economia. Mais cedo, a presidente nacional do PT, Gleisi, endossou críticas de Lula à atuação do Banco Central. Ou seja, quando Lula pegou e falou assim, nós precisamos nos levantar e se organizar para ir contra ele, o Banco Central, já começou a levantar liderança. Então levantou o Boulos, levantou a presidente do PT, a Gleisi, para ir contra o Banco Central. Só que ir contra o Banco Central é ir contra o povo. É ir contra o povo. E se continuar nessa pegada, o dólar vai subir mais, que vai ter que subir a gasolina. Então tudo que quis abaixar, todo o diesel que abaixou, ele vai ter que, desculpa, vou ter que subir. Desculpa, mas vou ter que subir. E aí o povo começa a se lascar. Fora que o dinheiro de compra, as bugigangas de 99, as coisas que é comprado de outro país, começa a ficar tudo mais caro. E são coisas que ajudam na inflação e você quebra isso daí. Moço, rezemos. Rezemos porque a coisa não tá bonita. E não para por aí. Vamos lá, olha só. Infomoney. Venda de veículos. Consumidores têm saído do mercado com juros atuais.
Dizem montadoras de carro. Um dia após o Lula pedir para empresários cobrarem o Banco Central pelos juros atuais, o presidente da Anfávia afirmou que a crítica foi muito oportuna. Ótimo. Muito oportuna. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, empresas de veículos. Não eram vocês que tinham bancos das próprias montadoras, banco das montadoras, que vendiam carros financiados para os seus clientes? Por que vocês não pegam e fazem um financiamento com juros mais baixos? Se vocês querem juros mais baixos, é só você fazer concorrência com o Banco Central. Pega e fala, eu vou ser o BNDES das montadoras e vou fazer juros mais baixos. É só fazer igual o BNDES faz. O problema, meu querido, é que os carros estão muito caros. Eles estão querendo que abaixe os juros porque o carro está uma fortuna. Um veículo hoje está no mínimo 100 mil. Um veículo popular podreco que não presta para nada de 100 mil. Ou o Brasil começa a importar e trazer carros da Índia para cá, aqueles carrinhos bem popularzinhos, ou nós estamos lascados. Vai chegar num ponto que o brasileiro não vai ter como andar de veículo. Não vai ter nem condição de comprar Uber para poder trabalhar de Uber. Não vai ter carro. Eles estão forçando o mercado a... Eles estão subindo os preços, forçando o mercado a implantar essa porcaria do seguro que estão querendo alugar o carro por 2 anos para a pessoa. Em vez de você pagar IPVA, em vez de você pagar o carro, em vez de você pagar o seguro, já paga financiamento nosso. Você vai pagar, em vez de pagar a parcela de financiamento e o seguro, você paga para nós do seguro. Você só traz o carro para fazer as manutenções conforme a quilometragem que for fazendo. Você tá de brincadeira? Sério? Como é que é? Sério? Situação calamitosa, não? Mas que situação horrorosa. E tá acontecendo. E estão forçando o mercado a tal. Eu não sei onde vai parar. Eu só sei que ter carro aqui no Brasil está ficando totalmente inviável. Diminuir a quantidade de carro aqui no Brasil vai diminuir IPVA. Olha as consequências que vai gerar de problemas. Diminuir a quantidade de carro vai diminuir IPVA, vai diminuir peças para compra e vendas, vai diminuir manutenções, vai diminuir vendas e de comissões de vendas, vai diminuir um monte de situação e vai gerar um gargalo, porque vão precisar andar e trabalhar. E vai gerar gargalo no transporte público, que é horroroso, podre e um lixo. Nós estamos com um problema seríssimo. Seríssimo. Vejamos as cenas do próximo capítulo. A coisa não tá bonita, não. E aí, para engrossar mais ainda, vamos lá. Olha só que interessante. Infomoney. Sem trégua, Lula na Infomoney. Sem trégua, Lula diz que culpa de juros alto, abre aspas, agora é do Banco Central. Que ele não é mais culpado. Que agora a culpa é do Banco Central da alta dos juros. E pede vigilância de Haddad e de Tebet. Ele viu que ele fez coisa errada, ele pegou e falou assim, então eu vou tirar esse problema que estão falando que é meu, vou jogar em cima do Banco Central, porque é um funcionário do Bolsonaro, então tudo que acontecer, vamos falar que a culpa é dele, e vamos pedir a vigilância de Haddad e de Tebet, porque eles têm que ficar ali e tal, não sei o que, e tal lá. O presidente diz que Campos Neto tem hoje mais responsabilidade do que Meirelles tinha em seus outros 2 governos. O moço enfiou o Meirelles ali, no meio. Meirelles, hein? Criador da época do plano real da economia do Lula no primeiro governo. Aí Meirelles respondeu. Tá aqui, Folha de São Paulo.
Meirelles sugere que Lula faça declaração conciliadora para amenizar crise com o Banco Central. Ou seja, o Meirelles, que comandou o Banco Central nas gestões anteriores de Lula, não faz previsão otimista para a crise que se acirrou nos últimos dias entre o presidente e a autoridade monetária. Pelo desenrolar das falas do petista, ele diz ter a impressão de que não vai haver recuo no conflito. E ainda sugere para ter uma fala conciliadora. O Lula tentou colocar o Meirelles no meio, o Meirelles já pegou e pá em cima do Lula. E você vai conversar com qualquer economista, pá em cima do Lula. Porque o Lula tá querendo criar uma fórmula mágica que só na cabeça dele dá certo. Ah não, e na cabeça da Venezuela e da Argentina também dá certo. Só que não, né? Os juros da Argentina passa de 70%. Os juros da Argentina passa de 70%. E aí? E aí, moço? Que afundou tudo. E o Lula quer que a gente vire a Argentina? É isso que ele tá querendo? Só que o Centrão não quer, não permite e não vai deixar. Tudo quanto que é inteligência da economia no país está no Centrão. É fazerem coisa errada e os caras chegar nos líderes Temer, chegar nos líderes Kassab, chegar nos líderes do Centrão, do União Brasil e tudo mais, e falar, olha, se fizer isso vai acontecer isso do apocalipse. O quê? Não. Presidente, vou fazer um boicote aqui, cortar umas coisas suas aí. Escuta o que eu tô falando. O pessoal tá achando que o governo do Lula é governo do Lula. Não é. O Lula tá achando que o governo do Lula é dele. Não é. O governo é do Centrão com participação do PT. É um governo de coalizão. Só que ele tá achando que coalizão é bater de frente com ele. Não é bater de frente. Coalizão é juntar tudo, transformar, pegar os dois e fundir os dois juntos de frente. Os dois juntos e não um na frente e outro atrás. Não vai dar certo. E aí tem gente falando, mas professor, o Banco Central não podia mesmo abaixar os juros? Podia. Eu acho que tinha que ser em torno de 8,5%. 8,5% estaria ótimo, 0,6% ao mês. É isso aí que tem que ser, 0,6%, 0,65% ao mês. Mais do que isso, não. Olha só, mas só que olha o problema que o Banco Central olha, que nós não olhamos. Infomoney, impacto no bolso. O aluguel residencial sobe 4,2% em janeiro. O aluguel subiu 4,2% em janeiro. Acumulado em 12 meses está em 10,74%. Em 12 meses, 10,74%. Em um mês só, janeiro, 4,2%. Explodiu o valor do aluguel no país. Entre dezembro e janeiro, o aluguel teve aumento em todas as cidades do chamado IVAR, que é São Paulo, Rio de Janeiro, BH e Porto Alegre. Vocês estão entendendo? O Banco Central está sabendo disso. Ele falou, tá explodindo tudo, o preço do imóvel está subindo gigantescamente. Mas por quê? O que está acontecendo? A bolha está chegando num ponto da imobiliário. Ela está chegando num ponto que daqui a pouco alguém vem assim, vamos brincar, papai, brincar, pum, pum. A bolha imobiliária está chegando. Acabei de ver coisa da PDG, eu tô de olho, moço. Construtora já faliu, a outra não sei o que, já estão querendo subir os preços dos imóveis, porque já que o governo vai financiar, vão pegar o máximo que der no nosso bolso. Só que não é assim. A margem de lucro dessas construtoras está surreal. Isso não existe. Uma construtora, para construir um prédio, alguma coisa, tem que pagar uma fortuna por um pedaço de terreno. Tá totalmente louco, tá totalmente surreal. O pessoal tá trabalhando com valor que não dá, não tem lógica, não fecha a conta. 4,2% de aluguel em janeiro, em um mês, é muita coisa. Para vocês verem o tamanho da inflação que o governo Lula já está gerando.
Isso daqui vai sair nos índices de inflação desse mês de janeiro. O pessoal vai se assustar com o índice de inflação que vai sair em janeiro. Vocês vão ver o que vai acontecer, porque isso aqui explode toda e qualquer meta de inflação que podia ter. Um mês 4,2%. Moço, o Campos Neto, ele tá assim certíssimo, porque não dá para brincar. E o Lula vai piorando a situação, gerando mais ainda a desvalorização do real, que carece mais ainda os insumos. Não, fica quieto, cara, deixa valorizar o real, porque senão nós estamos ferrados. Eu tô tentando valorizar o real para baixar a inflação e você tá subindo. E eu tentando segurar esses juros para não subir mais, e você tá querendo subir os juros mais ainda. Você tá falando que quer que baixa, mas você tá fazendo toda a força para subir mais. O Lula tá fazendo uma força contrária contra o Brasil. Ele tá lutando contra o Brasil. As pessoas estão falando, não, ele é a favor. Não, ele tá indo contra. Economicamente, ele tá indo contra. E você acha que assim, ai, tem que dar mesmo, tem que o Lula é muito amigo. Não é. Que manda no planeta a economia. Se você vai contra a economia te devora, ela te destrói. Vai perguntar pro pessoal da Argentina se tá todo mundo feliz. Vai perguntar pro pessoal da Venezuela se tá todo mundo feliz. A inflação destroça. Vai perguntar pro pessoal da Turquia como é que tá lá a inflaçãozinha. Destrói, arrebenta tudo. Presidente do Banco Central, Campos Neto. 2 pontos. A autonomia do Banco Central visa separar ciclo de política monetária do ciclo político. Política é uma coisa, ciclo de política monetária é outra coisa. Política monetária é médio e longo prazo, controle de contas, controle da estrutura. Política monetária, de que é boa administração monetária. Agora, ciclo político é para não ter mudanças abruptas nas mudanças dos ministérios. Para que um ciclo de um para o outro, você tenha um certo equilíbrio. Porque se não fosse o Banco Central, moço, o dólar já tinha disparado, explodido lá para o espaço sideral. O Campos Neto está salvando o Lula de um desastre no primeiro mês de governo dele. Só que com uma inflação daquela que nós vimos de construção de aluguel, desculpa, mas vai explodir tudo. O presidente do Banco Central também argumentou que a independência aumenta a eficiência da política monetária. Assim, reduz o custo de alta de juros para a população. Ou seja, ele está preocupado com os juros para a população, inflação para a população. E o Lula não está vendo isso e lutando o contrário. Vamos ver até onde vai. Reuters. Aí chega o Haddad, que pegou e foi a favor do Banco Central, dando aquela amenizada. No mesmo dia, no mesma coisa, no mesmo período, daquela janela de período, ele pega e me fala o seguinte, saiu no jornal Reuters. Nossa, cara, é um dia fala bem, outro dia ele joga outra bomba. E bomba mesmo, literalmente ele falou. Jornal do Reuters. Governo vai tirar granada do bolso de servidores, diz Haddad em abertura de negociação salarial. O novo governo vai retirar a granada do bolso dos servidores públicos, disse nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento de abertura da mesa de negociações do governo com entidades do funcionalismo público. Ou seja, ele falou que vai pegar e dar aumento de salário para o funcionalismo público. Só não explicou como é que vai fazer para controlar as contas e tudo mais. Mais uma bomba que vai cair em cima do Banco Central. Mais uma dinamite. Ele está falando que está tirando a granada do bolso dos funcionários públicos e jogando no Banco Central. O Banco Central vai ter que pegar e se virar e vai pegar essa bomba e devolver para a sociedade no geral, chamado inflação.
O governo quer que baixe juros, o governo quer não sei o quê, e está fazendo força contrária para aumentar juros, para destruir tudo, o câmbio e arrebentar tudo. Vai chegar numa hora que não vai dar mais. Enquanto o câmbio, a balança comercial ainda estiver positiva, vá lá. Mas será que em fevereiro vai estar? Será que em março vai estar? Ou teve uma antecipação de tudo agora em janeiro? Pois é. Vamos acompanhar as cenas do próximo capítulo. Ai, meu Deus do céu. E para por aí? Não, moço. Essa semana tá, ó, essas 2 semanas tá assim do apocalipse na economia. Parece que saiu toda a equipe do Lula, saiu tudo. O Lula saiu metralhando, falando: o meu dever é de explodir a economia, que eu tenho que explodir tudo aqui no Brasil. Parece que ele se enfiou isso na cabeça e tá saindo fazendo. A sensação que dá, sensação, hein? Não tô falando que ele fez, né? Mas meio que fez, né? Pelo menos dá pra gente sentir no mercado, né? Pra quem trabalha com bolsa de valores e câmbio, você fala, nossa senhora. Eletrobras, 2 pontos. Ações caem forte após Lula criticar privatização e diz que a AGU pode pedir revisão de contrato. Presidente chamou o processo de privatização de errático, lesa pátria, quase que uma bandidagem. Ou seja, o homem está fazendo o que puder fazer para destruir tudo. Se não bastasse, agora vai querer afetar a Bolsa de Valores, já fundando algumas empresas como a Eletrobras. Moço, é sério. Olha, a coisa tá feia. Bom, mas votaram nele, quiseram ele, então vamos ter que engolir o homem e aceitar o que é. Viva a democracia. Até o dia que a democracia falar impeachment do presidente. E viva a democracia. Porque a democracia é assim, votou, tá lá. E não pode falar que é golpe, porque é tudo dentro do Estado de Direito democrático. Porque está na lei, Constituição, e quem votou e vota são pessoas eleitas pelo povo, que tem esse poder e pode fazer esse poder. Infomone. Desenrola. Programa de renegociação de dívidas da Caixa deve ser lançado até o fim do mês. Público-alvo do Desenrola deve ser o de pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos, cerca de R$ 2.600. Isso é ótimo, só que deveria ser feito escalonado. Começar o Desenrola para quem está desempregado, depois passar o Desenrola para quem ganha até um salário mínimo, depois passar para quem ganha um salário mínimo e meio, depois passar para os 2 salários mínimos. Fazer tudo de uma vez, impacta em 70% da população que ganha isso daí e faz gerar inflação, que é o problema do Banco Central. Então, é uma medida boa, essa aqui é boa, funciona, ajuda, mas deveria ser via Sebrae, para educar as pessoas, ensinar as pessoas a não se endividarem. Porque do jeito que tá, vai dar ruim. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Para a gente encerrar com chave de ouro, saiu no Estadão. Eu tô falando pro seu Lula, saiu metralhando tudo. Essa semana eu não sei o que deu, levou uma picada de marimbondo de um jeito que eu não sei o que tá acontecendo. Mas o homem tá sendo kamikaze, ele tá indo por tudo ou nada e vai se afundar. Lula diz que o governo prepara pacote para regular mídias digitais contra fake news. O Lula, junto com o Flávio Dino, do PSB de Bola, que é o ministro da Justiça, vão discutir algumas coisas para regular o tal das mídias sociais. Rapaz, isso vai dar pano para manga. Isso vai dar rebuliço. E eu vou falar uma coisa para você. Não vai dar certo. Porque na cabeça desses caras, para fazer isso, essa regulagem, vai dar ruim. Vai dar ruim. Só me resta rezar e tentar sobreviver no meio dessa bagunça total. De um lado, a natureza destrói tudo. Aqui, um ser humano destruindo tudo. Rezemos, né? Porque é a percepção que dá para ter. Percepção. Não estou falando que é. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.